Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar de mais um clássico muito tradicional no futebol paulista. Vamos falar do Derby Campineiro, um clássico entre Ponte Preta e Guarani de muita história e muita tradição. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Verdadeiro duelo de gigantes aí, dois times muito tradicionais no futebol paulista que tem uma rivalidade muito acirrada em Campinas, é Guarani e Ponte Preta. E aqui falaremos sobre o Derby Campineiro, que é o nome que leva esse clássico aí entre Guarani e Ponte Preta. E é o clássico mais antigo do futebol do estado de São Paulo. E claro, por isso não poderia ser deixado de lado, né? O equilíbrio é a principal característica neste clássico, né? Os números entre Guarani e Ponte Preta mostram esse equilíbrio, né? O Guarani venceu 70 vezes a Ponte Preta em sua história. A Ponte Preta, por sua vez, venceu 67 vezes o Guarani, além de 69 empates, ou seja, uma leve vantagem do Guarani sobre a Ponte Preta, mas é um confronto bastante equilibrado. Ao todo, já foram 206 jogos neste confronto, como eu disse, 70 vitórias do Guarani, 67 da Ponte e 69 empates. E nesse duelo já saíram 543 gols. Felizmente, sobre o histórico de confrontos, a primeira partida entre Guarani e Ponte Preta não se sabe ao certo qual foi o resultado da partida. Portanto, teve uma partida a mais do que eu mencionei nesse histórico de confrontos, mas não sabemos qual foi o resultado, por isso essa partida não foi mencionada. Bom, o que é importante destacar aqui que no último duelo entre Guarani e Ponte Preta foi nessa Série B de Campeonato Brasileiro e o resultado foi empate 1-1. O dia foi 30 de junho de 2024 e com um público de 9.626 espectadores no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Chegando agora os 5 maiores públicos do Derby Campineiro, o maior público registrado neste duelo foi em 1979 no Pacaembu, no Campeonato Paulista, onde teve 35.209 pagantes. No jogo, era mando do Guarani e quem venceu foi o Guarani 2-0 para cima da Ponte Preta. Outro confronto de destaque onde teve público recorde foi o duelo entre Guarani e Ponte Preta no Brinco de Ouro da Princesa, onde teve cerca de 30.552 pagantes. Na ocasião, quem levou a melhor foi a Ponte Preta, que venceu o Guarani por 1-0 em 1980. Outro público de destaque foi no Guarani e Ponte Preta 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa em 1977, onde teve 29.979 de público. E aí agora pegando dois públicos no Moisés Lucarelli, né? Em 1977 a Ponte Preta venceu o Guarani por 3-1 e lá tivemos 31.116 público pagante. E em 1980, quando a Ponte Preta, também no Moisés Lucarelli, venceu o Guarani por 2-1 pelo Campeonato Paulista, onde o público pagante ultrapassou os números de 27 mil. Como foram as maiores goleadas no Derby Campineiro? A maior goleada registrada neste confronto é a favor do Guarani. O Guarani aplicou uma sonora goleada na Ponte Preta por 6-0 no dia 5 de junho de 1960. E a maior goleada da Ponte Preta sobre o Guarani foi um 4-0 em 3 ocasiões diferentes. Setembro de 1943, 6 de junho de 1952 e 22 de agosto de 1954. E quem detém a maior sequência invicta no clássico foi a Ponte Preta, que ficou 16 jogos sem perder do rival Guarani, que foi do período de 1979 a 1984. Agora vamos falar de títulos
do Guarani e títulos da Ponte Preta ao longo de toda a sua existência. Bom, o Guarani, que foi fundado no dia 2 de abril de 1911, já tem 113 anos. O seu estádio é o Brinco de Ouro da Princesa, com a capacidade acima de 29 pessoas. Atualmente disputa o Campeonato Brasileiro da Série B e está em 40º lugar no ranking nacional com 3.600 pontos. Em termos de títulos, o Guarani tem o seu maior feito na sua história, foi o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, é um título inédito, é o único time do interior paulista que já conquistou um título de Campeonato Brasileiro. E esse título viu em 1978. O Guarani também já conquistou uma Série B de Campeonato Brasileiro em 1981. Se não bastasse isso, a equipe já conquistou 4 vezes o título de campeão paulista da Série A2, sendo mais recente em 2018. Agora vamos para o lado da Ponte Preta. A Ponte Preta foi fundada no dia 11 de agosto de 1900, hein? A equipe já tem 123 anos de muita história. O seu estádio é o Moisés Lucarelli, também conhecido como Majestoso. A capacidade é de 17.728 pessoas. No ranking nacional, a Ponte Preta está posicionada na 24ª posição, com 5.994 pontos. A Ponte Preta tem algumas conquistas importantes em sua história, como 4 vezes ter conquistado o Campeonato Paulista da Série A2, sendo mais recente em 2023. A equipe também conquistou o Troféu Brasil 500 anos em 2000 e uma Taça dos Invictos em 1970. A equipe tem ali uma trajetória de quases, né? Afinal de contas, a Ponte Preta foi 7 vezes quase campeã paulista, ficando com 7 vice-campeonato paulista.